Olá, pessoal. Sou Miriam Aquino, para quem está entrando agora. É um prazer enorme estar com vocês nessa nossa segunda live do dia, terceiro evento. Você sabe que jornalista é muito indisciplinado, eu esqueci completamente de falar o que nós fazemos na abertura, então, rapidinho. Eu sou diretora do portal Telesíntese, ele está há 15 anos no mercado, acompanhando o mercado de telecom, TI e internet. Temos um outro portal chamado Ponto ISP, que é para o mundo dos ISPs, dos provedores. Ele é mais novinho, tem 5 anos só. Mas o Telesíntese é líder no mercado, líder da empresa. A gente está, um orgulho falar que a gente está com mais de 500 mil de leitores e usuários únicos mês, que eu acho que é uma marca importante, demonstra aí a importância, a resiliência do setor e como ele também, os temas, né, sobre banda larga, conteúdo, expansão, que a gente acompanha, se mostraram também temas de interesse geral da população brasileira, e eu acho muito legal poder contribuir com informações qualificadas para a gente esclarecer, aí, ajudar a esclarecer e a estimular o uso das redes. Né? É um prazer enorme estar com vocês. Queria só falar mais duas coisinhas. No dia 15 de dezembro, a gente, mostrando ainda a pujança do setor, a gente divulga o nosso anuário Inovação. A gente recebeu esse ano 150 projetos, e aí dia 15 vai ser uma festa online, que a gente vai divulgar os premiados, depois vocês recebem um convitezinho, tá bem bonita a festa, espero que vocês gostem. E como última novidade, no ano que vem, a gente não para de ficar inventando trabalho, a gente vai lançar um novo portal de notícias, né, que é o que a gente vai fazer, voltar para o mercado do dinheiro digital. Vamos acompanhar, o mundo está indo para esse segmento, para as novas ações aí do Pix, do Banco Central. A gente achou que era o momento também de começar a acompanhar diariamente com notícias, com profissionais qualificados, esse segmento aí que a gente acha que vai também mudar muito a cara do país. Então, a gente lança um novo portal, chama Digital Money News, vai ser em março. A gente vai convidar vocês também para dar uma olhada e acompanhar a gente. É um prazer enorme. Nós estamos aqui agora com a mesa que a gente vai discutir a expansão da banda larga e muita questão de como é que a gente faz para organizar, pelo menos, a notificação dessas redes, tendo em vista que vai entrar o dinheiro do FUST, pelo que parece, finalmente vai sair, e o governo e a Anatel precisam, não só por causa disso, mas precisam ter uma noção clara de, ao fazer política pública, não atrapalhar a competição, né, a competitividade, como é que a gente está nesse cenário. Então, nós estamos aqui com vários importantes players executivos, e a Anatel também uma importante player. Eu passo para o Caio Bonilha, ele é o sócio-diretor da Futurioma, que é uma consultoria importante nesse mercado, principalmente para os ESPs. Ele vai conduzir os trabalhos. Bem-vindo, Caio, e eu volto no final, quando estiver acabando. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigado, Miriam. Agradeço o convite. Me sinto honrado de participar desse evento importante, ainda virtual, mas importantíssimo, e ter os nossos convidados aqui, agradeço a eles também, do segmento de ISP. Eu gostaria que cada um depois, quando a gente começar a primeira rodada, se apresentasse, e evidentemente que eu vou começar esse debate aqui perguntando para o Nilo Pasquale, que é o superintendente de Planejamento e Regulação da Anatel. Nilo, qual é o papel, então, Nilo, dessa questão dessa consulta pública número 68, né, que tenta, então, melhorar a qualidade da informação que a Anatel tem, né? Antes disso, eu gostaria de mostrar rapidamente, né, tratando de qualidade de informação, nós temos aí o sistema de informações da Anatel, de acesso, né, onde esse sistema ele é um sistema autodeclaratório, né? E nós fazemos regularmente um trabalho que é comparar os dados desse sistema com os dados dos TICs, né? Que é uma pesquisa amostral, mas é uma pesquisa muito bem feita pelo NIC-BR, né? E vocês podem ver aqui nesse pequeno nessa pequena tela aqui que eu estou mostrando,
né, o que acontece hoje no Brasil, né, entre o que é declarado na Anatel e os dados que vêm do CETIG. Quer dizer, nós temos, no nosso estudo, aproximadamente 20 milhões de acessos não declarados. Eu vi ontem um outro consultor falar em 15 milhões. É claro que isso é uma aproximação, né, por conta de ser a pesquisa do NIC-BR, isso é uma pesquisa de campo, é uma pesquisa amostral. Mas vocês podem ver, por exemplo, que em números absolutos, né, a Bahia é o estado onde tem maior número de acessos não declarados, né? Mas em termos percentuais, o Alagoas é o que tem maior número de acessos não declarados, com 72%. Isso significa, então, que existe um caminho muito grande aí, e eu acho que esse é uma questão que é extremamente importante para o debate, né, por conta de que a Anatel ela tem então um trabalho aí agora pela frente, principalmente com a aprovação do FUST, né, do PL 172, vai ser um trabalho bastante interessante e eu acredito que a colaboração dos ESPs vai ser muito importante. Nilo, por favor. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Quero agradecer a Miriam pelo convite, aos demais envolvidos no evento e saudar meus colegas aqui de painel também. Bom dia a todos e bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom, eu sou Nilo Pasquale, superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, seguindo o script que você pediu, Caio, de se apresentar primeiro. Bom, e indo já na sua questão, acho que a questão da subnotificação, sem dúvida, ela é bastante crítica, ainda mais no momento que a gente está hoje, né? O que é bom ter em mente? A política pública setorial, né, o que está no decreto 9612 de 2018, ele elenca lá uma série de projetos de expansão de infraestrutura no país, dado algum tipo de recurso. Então, compromissos que a agência venha a colocar, os diversos instrumentos regulatórios que possam existir, eles têm que se focar, num primeiro momento, em todos aqueles itens. E lá a gente tem ampliação das estruturas de transporte, a gente tem ampliação das redes de acesso móveis, ampliação das redes de acesso fixa, né? É uma política pública muito inteligente, porque ela foca essencialmente na infraestrutura de banda larga, que é essencialmente o que se precisa para o país e é o futuro da expansão das redes. Para fazer isso, né, logo depois saiu o decreto, a Anatel já trabalhava num projeto anterior a ele, mas ele consolidou essa necessidade. A gente já trabalhava num diagnóstico para tentar fazer esse mapeamento, porque não tem como colocar uma política ou implementar um projeto sem saber o que existe antes. Esse projeto é o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, ele foi publicado, a sua primeira versão, em 2018, inclusive, né? Ele já foi atualizado uma vez no final do ano passado, e a gente passa o ano, na verdade, tentando levantar o máximo de informação possível para atualizar as informações dele. O que ele é? Ele é um diagnóstico da infraestrutura do país. Ele tenta olhar onde estão as redes de transporte, onde estão as redes de acesso, onde está a rede móvel, onde está a cobertura móvel, onde está a cobertura fixa. Por quê? Porque ele é para direcionar onde que é para colocar os recursos públicos ou os mecanismos que a agência tem de alocação de recursos para a expansão das redes, né? Preocupação óbvia, e é algo que está no decreto, mas é algo que sempre esteve na nossa cabeça, e a gente tem que tentar evitar ao máximo, dados os gaps de infraestrutura que tem no Brasil, sobrepor infraestruturas. Primeiro momento, a preocupação, obviamente, é massificar e densificar as redes o máximo possível pelo país, né? Talvez um segundo estágio de futuro, uma vez que a gente tenha o acesso da população num nível bastante adequado, a gente possa pensar em mecanismos de aumento de competitividade, competição entre redes e coisas desse tipo, mas o momento atual ele urge ainda por conectar aqueles que não têm sequer uma infraestrutura ainda para poder se conectar à banda larga e poder acessar a internet. Então, a gente está ainda num passo inicial de conectividade e para a gente ser ótimo nisso, né, ou pelo menos buscar ser o mais assertivo nisso, a gente tem que tentar evitar ao máximo sobrepor infraestruturas já existentes, seja com as grandes, seja com os pequenos prestadores.
né? Você tendo um pequeno prestador já operando uma área, não faz o menor sentido a agência alocar qualquer recurso para colocar rede ali se já tem, né? Vamos para uma área que ainda ninguém chegou, não se teve uma oportunidade ainda, ninguém viu uma oportunidade, precisamos cobrir aquela população que está naquela área também. O PERT, ele tenta fazer o diagnóstico disso, né? O negativo disso, né? Ele é a rede, então o negativo disso, o resto, é onde não tem. E ali a gente tem uma série de recursos, né, ou possibilidades de recursos, né, na mão da agência para poder fazer esse tipo de expansão, né? A gente tem os editais de licitação tradicionais, isso já é bastante conhecido do setor, né, os editais de radiofrequência. Ali a gente coloca uma série de compromissos de expansão de infraestrutura, esse tipo de coisa. Não vai ser diferente no edital, no próximo edital de radiofrequências, que está todo mundo chamando do edital do 5G, mas é uma boa referência, mas ele é um pouco maior que isso, né? Ele tem faixas, inclusive, para 4G, ele é um edital bastante grande, inclusive, e lá a diretriz clara que a gente tem do Conselho Diretor é privilegiar ao máximo possível cobertura e investimento em infraestrutura. Significa, então, que a gente vai tentar alocar o máximo do que seria o preço mínimo, né, ou pagamento pela outorga, converter isso ao máximo possível em compromissos de investimento. A gente tem as obrigações de fazer, que a Anatel começou a adotar mais intensamente no último ano, eu diria, né, mas começou um pouquinho antes, que são possibilidades de, em vez de cobrar uma sanção de multa, fazer um investimento específico de algum projeto em alguma localidade, coisas desse tipo. A gente tem o processo de adaptação das concessões, que é um projeto muito grande, vem em decorrência de uma das mudanças que aconteceu na LGT no ano passado. Isso está sendo estruturado regulatoriamente na Anatel ainda. Recentemente, a gente já divulgou a contratação de uma consultoria para nos ajudar na precificação de todo esse processo. E ali, de novo, ali por imposição legal, para acontecer o processo de adaptação, tem que existir uma conversão de todo esse saldo resultante em compromissos. De novo, todos os compromissos são sempre focados em ampliação da infraestrutura de banda larga. Então, estamos falando de rede de transporte, estamos falando de redes de acesso móvel, redes de acesso fixa, aí coberturas de todos os tipos, né? Seja coberturas de áreas urbanas, de áreas rurais, de estradas. Então, conectar onde não existe conexão ainda. E a gente tem recentemente, você bem mencionou, Caio, a recente mudança do FUST, né? A aprovação do PL 172. Isso é uma notícia sensacional para o setor, não tenha dúvida, né? É a oportunidade agora de destravar os recursos do FUST, a gente ter um recurso permanente, né, ou anual, podendo ser aplicado no setor para expansão de infraestrutura. Ali vai depender um pouco da estruturação do comitê gestor e como estruturar os projetos, mas é uma notícia simplesmente incrível, né, para a gente finalmente ter um fluxo constante mais de recursos. Todos esses outros mecanismos ou possibilidades que a gente tem, eles dependem muito do momento, né? O edital depende da possibilidade de existência de radiofrequência para ser realizado, uma obrigação de fazer depende de um processo sancionatório que está acontecendo. O FUST é um recurso que sempre existe. Sempre existiu, né? Nunca pôde ser usado por todas as questões legais que estavam lá. Uma vez destravando isso, ele é um recurso meio que garantido a sua existência no fundo todo ano. Então, a gente consegue até pensar em projetos de longo prazo nessa lógica também. Dado todo esse cenário, ter a informação da infraestrutura é essencial, para a gente poder não errar, né? Ou tentar errar o mínimo possível. E aí entra toda a nossa necessidade dos pequenos prestadores passar essa informação para a agência, né? A gente pede, geralmente, coisas muito simples, porque a gente só precisa saber da existência da infraestrutura, a gente precisa de detalhes. A Anatel está num caminho há alguns anos de tentar simplificar os processos, simplificar a regulamentação, não só para os pequenos, muitas das coisas estão valendo de forma geral para o setor, mas principalmente para os pequenos prestadores, e isso não é diferente na parte de informação, né? O CIS, ele tem muita coisa sendo exigida, né? Tinha uma série de informações que era exigida originalmente, a gente fez uma mudança regulamentar há 1 ano e meio atrás para tentar eliminar muitas das coisas que simplesmente não se usavam, elas eram solicitadas ao longo dos anos, mas internamente a agência, ninguém utilizava aquela informação, então se ninguém vai usar, não tem por que pedir, é mais trabalho para os prestadores ter que ficar levantando essas informações, então não tem por que a gente ficar solicitando esse tipo de coisa. Vamos focar no que é essencial. Essencial é saber onde está a infraestrutura e características mínimas dela. É aí que entra a CP 68, que você bem mencionou, Caio. Termina agora dia 5 de dezembro, então eu espero que todos tenham olhado e estejam se preparando para contribuir, que vai ser muito, muito bem-vinda a contribuição de todo mundo.
essa trata das infraestruturas de rede de transporte, que é um dos itens principais, inclusive, dentro da política pública, né? A expansão das redes óticas de transporte em todos os municípios. A gente está há muitos anos tentando fazer um mapeamento disso, a gente mandou equipes em campo, né, pela nossa fiscalização, para tentar levantar essas questões também, mas o viés ali não é o viés da fiscalização tradicional, né, que o pessoal conhece. Ali é muito mais numa tentativa de levantar informação. Então, a gente precisa saber onde que as coisas estão, para a gente poder focar onde elas não estão e poder implementar todas aquelas outras políticas. Então, é muito fácil de perceber, né, a nossa necessidade de informação precisa para poder acertar em todos esses mecanismos. Eu acho que eu já me alonguei demais nesse primeiro ponto, mas só para dar esse overview geral, Caio, já devolvo a palavra. Obrigado. Não, excelente essa introdução, porque eu acho que você colocou alguns temas aqui que nós vamos debater ao longo desse evento. Felipe, bom dia. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu já tenho uma primeira questão para você, né? Que a Allo, né, ela foi uma das primeiras empresas, pelo menos que eu saiba, né, que recebeu um aporte de private equity, né? E esse aporte permitiu, então, a empresa, segundo meu parco conhecimento, é uma empresa basicamente regional, centrada em Alagoas. E ela hoje está expandindo pelo Brasil inteiro, né? Então, eu gostaria, antes da gente entrar, que você se apresentasse a Allo e contar um pouco para a gente como se deu essa expansão, né? Já que a Miriam colocou como tema aqui expansão da banda larga e notificação das redes. Aqui cabe qualquer tema, então nós vamos tratar um pouco dessa questão, como é que foi a experiência da Allo com relação a receber um aporte e se expandir rapidamente. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão presentes aqui no debate. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite. A Allo, ela começou, né, em 2003, né? Até ontem estava brincando um pouco, porque se fala muito hoje em rede neutra, e como a Allo começou, era muito parecido com o modelo de rede neutra, que a gente era responsável pelo serviço de internet em uma rede de TV a cabo de cabo coaxial, onde a gente não era o dono da rede, a gente só fazia a parte do serviço de internet. Então, imagine que 18, 20 anos depois, a gente está se falando novamente nesse modelo de negócio, só que em cabos de fibra ótica. Então, a gente já está no mercado desde 2003, a gente até 2009, 2010 era muito focado no B2C, e a gente, a partir daí, a gente mudou o nosso planejamento e ficou muito focado no segmento de governo, né, corporativo, no segmento de carriers. A gente pegou aí uma janela muito interessante de crescimento de mercado em carriers, com última milha, backbone e outros tipos de negócio, de 2011 até 2016, mais ou menos, em fibra ótica. E também hoje, desde 2014, a gente tem um segmento que é ISP, né, que a gente tem um foco muito forte no transporte de capacidades para esses pequenos ISPs e também na camada de Layer 3 da rede, né, que a gente chama, que é o BGP/IP Trânsito, né? A gente se considera que é um Internet Transit Provider, né? A gente chama assim esse segmento. Então, esses são os principais segmentos comerciais, né, da Allo. E em 2014 a gente já viu, já vinha vendo uma necessidade enorme, né, de investimento. A gente percebeu que existia uma grande janela no mercado devido a essa troca de tecnologia, né, com o advento aí da fibra ótica. Então a gente percebeu que seria muito importante dos braços estratégicos seria o CAPEX, né, intensivo, né, o alto investimento. Então, a gente começou lá atrás a preparar a empresa, a governança, desde 2013, 2014. E em 2017, a gente fez essa primeira rodada, que a gente recebeu um aporte do Fundo de Investimento, do Cartesian Capital Group, americano, que está presente na companhia até hoje. E a gente consolidou aí a nossa estratégia, né,
tanto no Nordeste como fora do Nordeste, já chegando no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso. Então, a gente vem acompanhando aí um pouco desse crescimento, né? E sabemos um pouco aí dessas dificuldades, dessas questões de rede. E até ouvindo um pouco aí o Nilo, eu acho que um evento que eu participei há um ano atrás, aproximadamente, um ano e meio, eu já cobrava um pouco disso da Anatel. Era o cadastro, acho que saiu até uma matéria na Telesíntese, o cadastro de redes de fibra ótica no Brasil que precisavam ser atualizados, porque existia uma distância muito grande do que já existia e era realidade e a visão do governo disso daí. Isso acabava acontecendo, tipo, alguns taques de forma indevida, com a justificativa de que não tinha rede, mas lá já tinha, naquela região. Então, a gente vê com muito bons olhos e muito feliz essa consulta 68, que tá em fase final, porque isso é muito importante o governo ter esses dados para ele definir quais serão as políticas públicas de incentivo daqui para frente, e até com essa notícia que a gente tem agora do FUST, né? Então, a gente já brigava um pouquinho disso e estamos acompanhando de perto esse movimento que é muito sadio para o setor, porque, como você mostrou aí a sua tabela, realmente os dados que virão serão muito surpreendentes de forma positiva para a infraestrutura do país. Beleza, Felipe. Eu acho que esse debate, quer dizer, nós temos que tratar bastante desse tema da relação entre a subnotificação, a expansão das redes e agora a aprovação do FUST, porque vai ser um tema candente aí em 2021 e daí para frente, né? Eu gostaria de perguntar ao Rosauro, né? Rosauro Bareta. Rosauro Bareta, além de ser o CEO da EAI, ele também foi presidente até o ano passado, da rede da Telesul, né? Que é uma associação centrada mais na região sul, onde ele tratou de vários temas aí. Inicialmente, Rosauro, eu gostaria de você falasse um pouco da sua empresa e também eu dando uma olhada no portal, eu vi que vocês saíram de dentro do INSP. Conta um pouco dessa história aí para nós, por favor. Bom dia, Caio. Bom dia aos meus colegas aqui, a todos que estão nos acompanhando. Também agradeço a Miriam pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, então meu nome é Rosauro Bareta, né? Eu sou provedor desde 2002 e nesses 18 anos eu sempre tive junto aí, sendo, né, um provedor regional, um provedor pequeno aqui no interior do Paraná. Então, hoje a gente também tem a IAI, que é uma empresa de telecomunicações mais focada no mercado de atacado para atender provedores com serviços de voz e com serviços de dados, né? Então, foi aí que a gente viu a necessidade do negócio, na necessidade de poder ofertar outros serviços e às vezes a falta de conhecimento nos fez buscar e criar uma outra empresa especializada em segmento para poder ofertar esses serviços e tal. Eu queria aproveitar, Caio, e até já parabenizar o Nilo pelo trabalho aí na Anatel e, de fato, essa consulta 68 aí que eles estão fazendo, né? Eu que sempre andei junto com os provedores pequenos, vendo o que tem acontecido aqui principalmente aqui no Paraná, eu acho que, de fato, é um item extremamente importante essa consulta que estão fazendo, agora com esse dinheiro do FUST, né, para poder investir, melhorar as redes e a conectividade no Brasil. Eu acho que, né, é necessário ter essa consulta para que a gente possa partir do que precisa, bem como o Nildo colocou, não ficar substituindo e criando redes uma em cima da outra, né? Já que a gente precisa melhorar a conectividade do Brasil, a gente tem que procurar otimizar os recursos que tem, né? Então, acho que isso é muito importante fazer. Eu acho que esses recursos também eles devem incentivar, né, a concorrência, que você tenha cada vez mais players no mercado, seja grande, seja pequeno, né? Os pequenos eles têm feito um trabalho muito bom, muito importante para o Brasil, né? Hoje a gente vê, né,
aqui no Sul, principalmente, é uma região que eu conheço, não estou dizendo que não acontece em outras regiões, mas a gente vê pequenas cidades, pequenas comunidades, regiões de fato de área rural sendo muito bem atendida por provedores de internet com fibra ótica e tal. Então, acho que esse é um trabalho muito bem feito pelos provedores no Brasil. Até em outubro passado, a gente foi num grupo de amigos de provedores aqui do Brasil, a gente foi no ISPAPalooza, que é uma feira de provedores lá dos Estados Unidos, e o cenário lá, eles têm muita coisa até para aprender com a gente, ou seja, a área do interior deles lá, eles têm a conectividade, talvez 4G, tudo isso, às vezes é um pouco mais fácil, mas uma conexão de fibra ótica, como a gente tem no Brasil, lá também eles estão focando numa expansão, talvez até eles tenham que acompanhar algumas coisas que a gente tem feito no Brasil. Então, acho que esse é um item muito importante, os provedores têm feito isso, né? Ou seja, a quantidade de provedores que se tem no Brasil gera essa possibilidade de a gente poder ter essa diversidade de opções e ter uma concorrência maior e ter mais opções para o usuário final, o que beneficia a população e o país como um todo, né, com uma conectividade melhor. Perfeito. Eu acho que esse é um tema que a gente pode debater aí bastante aí no decorrer do evento. Tá? São vários temas que a Miriam nos colocou aqui, aliás, já direcionou algumas coisas. Eu gostaria de convidar o William Taylor, né, a apresentar a empresa dele, a ConnectWay. Ela atende a região do Recife, né, acredito que todo o Nordeste. E William, como nós tivemos isso chovendo molhado, os provedores eles tiveram um grande crescimento nos últimos anos, né? Tanto é que eles, como um todo, né, eles respondem hoje por o maior, são o maior, digamos, player no Brasil hoje, acredito que com 40% ou mais. Eu acredito que até por conta da notificação, mais de 50% da rede, né, da rede de acesso hoje no país, né? E eu gostaria de saber como é que a ConnectWay viu esse crescimento e como é que ela cresceu junto aí no passado, como é que ela conseguiu atender esse crescimento como um todo. Boa tarde a todos que nos assistem. Tá? Agradecer a Miriam, a Telesíntese e aos colegas que estão participando do painel. Eu me chamo William, sou diretor comercial da ConnectWay. A nossa empresa já tem 20 anos no mercado, atuando fortemente com provedores de internet. Tá? Somos distribuidores oficial da Huawei, posicionados ranqueados na primeira colocação aí no Brasil, na distribuição das soluções de rede de acesso, GPON, DWDM, IP e outras soluções. Também somos distribuidores da Fortinet para solução de segurança, da Arroa, de câmera de vídeo monitoramento com analíticos. Tá? Respondendo a sua pergunta, Caio, a ConnectWay ela assim, enxerga um mercado de ISP já há muitos anos. Eu costumo falar nas reuniões que a gente participa que, digamos que seríamos os primeiros a acreditar nesse mercado. A ConnectWay ela cresceu de forma exponencial como o mercado provedor cresceu. Tá? Eu lembro que em 2008, até antes disso, a ConnectWay era uma empresa que fornecia soluções adaptadas, vamos falar assim, tá? Que fez com que esses provedores existissem e fez com que os provedores levassem a internet a áreas que antes não eram assistidas. Tá? O crescimento que a Alu teve, o crescimento que a EAI teve, o crescimento que centenas de outros provedores tiveram nos últimos anos, a ConnectWay conseguiu acompanhar isso. Tá? Em números, eu poderia dizer que em 2019 nós tivemos um crescimento na ordem de 47% do nosso faturamento, fornecendo solução para provedor, tá? Pequeno, médio e grandes provedores. Em 2020, a gente já tem aí um recorde de faturamento, tá? Temos um recorde também de números de projetos DWDM e números também de fornecimento de solução de acesso. Então, isso tudo, Caio, ele representa o que para a ConnectWay? Ele representa o que o mercado brasileiro? Novos acessos, investimentos que esses provedores fizeram e estão fazendo, acelerando em razão da pandemia, por exemplo. Então, hoje, tudo que o provedor tem crescido, ainda tem por crescer, a ConnectWay consegue acompanhar e consegue oferecer razão pela qual a gente tem buscado novas soluções para poder abastecer
o mercado, tá? Tudo que o Caio, o Rosauro falou e o Nilo, a ConnectWay enxerga como positivo, tá? O mercado de ISP ele estava realmente até alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, digamos que à deriva, né? Então, os que eram pequenos ficaram médios, os médios ficaram grandes, os grandes se tornaram gigantes, ficaram as competitivas e que hoje detêm 38% do mercado de banda larga no Brasil, tá? À frente de Oi, à frente da Claro e à frente da Vivo, por exemplo, tá? Então, quem faz a inclusão digital no Brasil, com certeza é o provedor de internet e a gente parabeniza todos eles, tá? Imagina que de 35 milhões de acesso de internet, 13 milhões, quase 14 milhões está com essa fatia, está nesse ecossistema, está com esses provedores, né? Com as competitivas. E isso despertou interesse de todos, né? Então, imagina, Cansanção pode confirmar isso aí, e também o Rosauro. Imagina que há 5 anos atrás, quem podia pensar que banco estaria querendo ceder crédito para investimento de infraestrutura para o mercado de provedor de internet? Tá? Era um grande desafio, sempre foi um desafio o provedor de internet conseguir levar a internet de qualidade e ter recurso para investir. Tá? Imagina que fundo de investimento também não enxergava esse mercado. Imagina que os grandes fabricantes também não enxergavam o mercado de provedores de internet com o olhar que tem hoje. Tá? Então, diante de tudo que está acontecendo, diante de todos os movimentos, a ConnectWay ela cresceu junto com eles. Tá? O que nós temos hoje é uma posição nacional. Tá? A ConnectWay ela é realmente sediada em Recife, mas eu tenho um escritório em São Paulo e atendo ao Brasil inteiro no fornecimento da solução Huawei, da solução Fiber Home, da Arroa e Fortinet. Obrigado, William. E, bom, prosseguindo aqui nossa rodada, vamos para a segunda rodada. Nilo, houve um adiamento aí do prazo dessa consulta pública, né? Por que houve esse adiamento? E a pergunta é o que isso vai impactar em regulações futuras da Anatel? Bom, Caio, obrigado. Não, a gente adiou por pedido, na verdade. Né? É muito comum nas nossas consultas públicas, tomadas de subsídio, o setor solicitar dilação de prazo para contribuições, esse tipo de coisa. Foi o que aconteceu nesse caso também, então tem grandes novidades em relação a isso. Está dentro do nosso cronograma de projeto ainda, então a gente antevê geralmente esses tipos de solicitações quando a gente coloca assuntos em consulta, para a gente poder se organizar bem no planejamento interno também. E geralmente é muito positivo porque dá mais tempo para o pessoal estudar e contribuir, inclusive, melhor na consulta pública. Então, não é um problema. Eu só espero que não peçam mais uma dilação, né? Porque aí a gente começa a complicar o cronograma também. Já está aí aberto, acho que, não me engano, há 60 dias, né? Vai dar 60 dias no total. Acho que é um prazo suficiente para essa discussão, porque o importante ali é a gente ter certeza que estamos solicitando o essencial, o que precisa para a gente poder fazer a avaliação que é necessário fazer, e ao mesmo tempo que seja factível, né? Que os prestadores, que todos eles consigam passar aquele tipo de informação para a agência, né? Não adianta a gente solicitar coisas que simplesmente vai ser um trabalho monumental para todo mundo tentar levantar e não vai adiantar de nada. A gente precisa que seja uma coisa mais rápida, mais concisa, mas que dê a informação básica necessária. Isso, pelo menos essa é a proposta que a gente colocou lá. Eu espero que todos concordem, mas se tiver dúvidas, obviamente esse é o momento da gente debater e receber contribuições para ir ajustando essas coisas. Então, em termos de caminho regulatório, está tudo dentro do planejamento, tranquilo. Acabando agora no dia 5, a gente deve pegar o mês de dezembro, talvez o início de janeiro, para compilar todas as contribuições que a gente receber, concluir essa última proposta, fazer uma discussão dentro do comitê interno da Anatel, que é o comitê de dados. A gente tem estruturado internamente uma governança de como se solicita informações para o setor. Aqueles que estão no setor há muito tempo devem ter um pouco dessa experiência. A Anatel, até antes dela ser reestruturada em 2013, existia muita solicitação de informação para as prestadoras das mais diversas áreas. Às vezes era a mesma informação, né, pedida por áreas diferentes, isso era meio desencontrado, então causava confusão interna na agência, por óbvio, e obviamente causava confusão para quem estava passando a informação, né, porque, em princípio, ele já passou uma vez, por que está passando de novo?
A Anatel para fora tem que ser um órgão único. Então, a gente reestruturou essa forma e temos um comitê interno que gere como se solicita essas coisas. Então, a gente estrutura agora de forma muito mais organizada e oficial, que são as coletas de fato, ou pelo menos as coletas setoriais periódicas, né? Aquilo que a gente pede que o setor mande para a gente periodicamente, seja mensal, seja semestral, existem informações anuais também, mas aquilo que tem uma periodicidade, a gente tem que estruturar de forma mais oficial agora. Não é uma cartinha só pedindo, né? Comece a me mandar a partir de hoje essa informação todo mês. Antigamente isso acontecia bastante, é muito ruim para todo mundo, né? Até para a gente poder gerir a informação. Então, a gente deve ter isso, para meados do ano que vem, a gente deve ter tudo isso colocado oficialmente, para começar o primeiro ciclo de coleta daquela formatação já. O que a gente tem hoje, que é importante, a gente tem no portal da Anatel já a coleta de informação de dados de transporte, né, de rede de fibra ótica chegando no município. Essa é a que a gente tem originalmente, ela vai ser substituída, né, por esse processo todo que a CP68 faz, mas é importante que já se atualize tudo por aquele mecanismo. Ali a gente é um mecanismo mais por e-mail, né? Não é um sistema da agência mais estruturado, como vocês conhecem pelo CICE, por exemplo, ou pelas novas coletas de dados de acesso que vai acontecer, mas já é pelo menos uma forma de a gente coletar informações e tentar compilar o máximo possível. Então, acompanhem, por favor, o nosso site também, porque isso tudo é público dentro da parte do PERT de como é que está a estrutura de transporte. Eu aproveito até para agradecer que algumas associações tentaram fazer algumas iniciativas nesse sentido para nos ajudar no levantamento de informação. A Brint fez uma coisa muito interessante no portal delas, de tentar levantar essa informação também, tem nos ajudado nisso. Então, é sempre muito positivo esse tipo de iniciativa. Obrigado, velho. Obrigado, Nilo. Felipe, nós vimos aí que a Alô ela teve uma grande expansão, né, nos últimos anos, né, até impulsionada pelo capital que foi inserido na empresa, né? Eu pergunto, de que maneira foi feita essa expansão? Vocês fizeram com swap de fibra, com compartilhamento, com aluguel? Né? Explica para a gente aí como é que se deu essa expansão. Tá, a gente participou muito, né? Eu acho que teve um momento aí no setor entre 2013 e 2016, onde as empresas despertaram esse interesse de compartilhamento e swap de fibra, né, e de infraestrutura, né? Então, nesse momento, a gente estava já construindo alguns backbones importantes aqui na região Nordeste, e a gente conseguiu fazer muito acordo de swap de fibra ótica, né? Nesses 3, 4 anos, foi muito importante esses acordos de compartilhamento. E depois a gente tinha um problema bom, né, que a gente costuma dizer, que a gente precisava de investimento de CAPEX para comprar a parte de eletrônica, né, de WDM e etc., para poder iluminar esses backbones de fibra ótica. Foi onde a gente teve o aporte, né, do fundo de investimento, onde grande parte desses recursos foram utilizados para acender essas fibras óticas, né, esses backbones. E isso possibilitou, por exemplo, hoje a Alu, a gente tem 82 POPs, né, sites de alta capacidade aqui na região Nordeste, onde a gente consegue entregar em 72 horas capacidade de porta de 10 GB ou 100 GB. Isso há 5 anos atrás era praticamente impossível, né? Então, a gente se tornou, vamos dizer assim, uma grande veia, né, de transporte para esses pequenos ISPs, né, e começa a conhecer um pouquinho a realidade, né, porque a gente já tem fibra, por exemplo, Alagoas, hoje, é um estado que, eu não sei como estão os dados na Anatel, né, a sua planilha mostra um pouco a diferença, mas Alagoas, por exemplo, a gente já tem certeza que os 102 municípios têm fibra ótica, porque a gente tem pequenos ISPs que compram capacidade da gente e atendem essas regiões, né? Sergipe, né, também são os 83 municípios lá, que a gente tem bastante certeza que a inclusão digital chegou,
né? A Bahia já melhorou muito, né? Pernambuco. Então, a gente que está mais perto da borda, né? A gente já vê esse movimento, né, da realidade. Então, o que é que a gente começa a ver, né? É que esse primeiro momento, vamos chamar assim, da difusão da fibra ótica, ele já está chegando numa fase aí bem madura. Eu acho que 80% aqui das cidades já tem um ISP que está fazendo a banda larga, né? E a gente já começa a ver agora, que eu acho que o William também percebe muito isso como sendo um fornecedor, né, de eletrônica, de equipamentos. Você já começa a ver que os pequenos ISPs eles estão entrando numa segunda fase, que é uma fase mais madura, que também requer muito investimento, que é aquela coisa. Na primeira fase, o objetivo dele era chegar lá, era levar, né, o sinal de fibra ótica ou de internet de qualquer jeito, de qualquer forma, mas ter aquela internet lá para o usuário final de forma muito básica. O que a gente percebe é que essa fase ela já está se consolidando, chegando numa fase fim, né, do desbravamento, vamos chamar assim, e a gente já começa a ver esses pequenos ISPs entrar numa segunda fase que é de melhoria, se preocupar com a qualidade, se preocupar com o atendimento ao cliente, melhorar o aumento da velocidade para o cliente, o suporte. Então, isso deixa a gente um pouco feliz também, porque a gente está acompanhando isso, né? A primeira fase do desbravamento, a segunda fase, essas pequenas empresas levando mais qualidade, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que um pouco disso também se viu nessa pandemia, né? Eu acho que esses pequenos ISPs conseguiram suportar muito bem, né, um aumento de demanda. A gente aqui na nossa rede de transporte, a gente teve um aumento de quase 45% em 15 dias. Então, se a gente tinha 1 terabit de capacidade de fluxo, isso foi para 1,5 terabit, né? Como é que faz para atender isso de uma forma muito rápida? Os desafios, né? Então, eu acho que o tema expansão de banda larga, nos próximos 2, 3 anos, ele vai mudar um pouco o discurso do desbravamento, do chegar lá, o primeiro acesso, para melhoria de qualidade, para aumento de velocidade. Então, eu acho que essa ajuda do FOST vai ser fundamental para que esses pequenos ISPs melhorem a qualidade e venha fazer essa consolidação aí da inclusão digital, que já é uma realidade hoje, né? Eu acho que o William deve acompanhar isso diariamente como um fornecedor aí do mercado. Muito bom. Eu acho que essa questão aí do incremento da qualidade, né, nas áreas mais, digamos, mais com a concorrência maior, se tornou um tema fundamental, né? De oferecer maior velocidade com maior qualidade. E, aliás, sempre foi um ponto importante de competição dos ISPs, foi oferecer melhor qualidade e, com relação e também uma resposta mais rápida, que sempre foi um diferencial dos provedores pequenos. Afinal, uma cidade no interior do Paraná, por exemplo, em Planalto, não Rosauro, o camarada fala com o dono da empresa, se ele tem algum problema, né? Então, eu queria perguntar ao Rosauro, na sua experiência aí enquanto presidente da Telesul, que é uma rede uma associação de provedores importantes na região sul, quais foram as ações que vocês fizeram no sentido de diminuir, então, a questão, a subnotificação? O Nilo levantou muito bem, eu até acompanhei, a gente dava consultoria nessa época, a Futurion dava consultoria para a Brint, né? Um TAC de uma grande empresa aí, que tinha 105 localidades que, em tese, segundo os dados da Anatel, nenhuma delas tinha um serviço de atendimento via fibra ótica. Tá? E no levantamento rápido que foi feito na época, se viu que todas elas praticamente tinham. Então, foi uma questão de subnotificação que prejudicou quase, né, porque o TAC acabou não se realizando, quase prejudicou
aos provedores. E agora essa questão ela se reveste ainda de uma maior importância, porque além da questão, né, do FUST, né, nós estamos esquecendo que tem os compromissos do 5G, possivelmente vão ter associados ao edital do 5G e também ao saldo da adaptação. Né? Agora, quando as concessões passarem a ser adaptações, inclusive a Anatel já anunciou que já contratou uma consultoria, um consórcio para fazer a avaliação de quanto que é essa adaptação, e esses recursos todos vão ser, então, empregados, então, em áreas subatendidas. Né? Osório, como foi esse que se deu esse trabalho, como está se dando esse trabalho lá na Rede Telesul? Bom, Caio, esse é um trabalho... Desculpa, na Telesul. Isso. Esse é um trabalho que quase que não tem fim, né? Porque o que acontece, né? Hoje a gente fala em um universo de 15, 20 mil provedores no Brasil. Então, você tem, né, seguidamente ainda, né, por ser um negócio que está em alta, novos provedores surgindo, novos provedores começando, apesar de que, obviamente, que a maior curva já passou. Mas esse é um trabalho que a gente tem feito na Rede Telesul, e sempre foi feito desde quando o Marcelo Siena era presidente, e ele é um trabalho muito mais educativo, né? De você procurar mostrar para os provedores a importância de fazer isso, né? Porque a associação, ela tem esse caráter de estar ali próximo, de ser um meio entre alguns atores, né? Então, o papel da associação é ajudar o provedor a se comunicar. Eu tenho visto agora, eu não sou mais o presidente da Rede Telesul, mas a Rede Telesul, ela ajudando, né, os provedores, incentivando que eles preencham, que eles coloquem todos os dados, né, dos associados. E esse também é uma dificuldade que se tem de você conseguir chegar a toda essa informação, porque, né, como o universo é muito grande, você sabe que em qualquer assunto, em qualquer situação, você difundir um assunto é um trabalho que leva muito tempo. Então, a Rede Telesul, ela sempre nos eventos que ela realiza, né, ela realiza um evento nacional, realizava 4, 5 eventos regionais ao ano, e nesses eventos ela sempre tinha um dos assuntos era esse papel aí de estar com as informações em dia, estar próximo, né, para que não acontecesse o que quase aconteceu no TAC aí que você citou, né, que foi inclusive uma corrida muito grande, né, das associações, principalmente até a Brint, ela teve um papel muito importante, né, acho que na época, nessa questão do TAC, enfim. Então, eu acho que agora esse é o momento aí de cada vez mais aí todos os provedores que estão aqui com a gente colocarem as informações, porque eu concordo bastante com o que o Felipe falou, né, que a fase de desbravar, né, ela já, assim, talvez já está uma fase bem consolidada, né, apesar de ter algumas regiões mais, outras menos, né, mas é importante. E para que você consiga melhorar os serviços, melhorar a conectividade, talvez isso também possa ser um benefício, né, do FUST. Então, é importante que essa informação chegue, né, para que a Anatel possa fazer um trabalho o mais correto possível. Ela precisa ter informação, né, porque senão se toma a decisão com a informação que tem, né. Então, acho que isso aí é o importante. Ok, obrigado, William. William, eu, particularmente, aliás, reforçando o que falou o Felipe, né? Felipe, eu ainda acredito que nós estamos numa fase de expansão ainda, desbravamento. Eu tive, particularmente, uma experiência no litoral do Nordeste agora, no final de outubro, começo de novembro, onde eu estava na casa de um amigo, aliás, o pessoal de risco, né? Se refugiou em casas de praia, em casas de serra e tudo mais, para fugir do tumulto da Covid, né? E isso, o que aconteceu, pelo menos a experiência que eu tive, é que o provedor de internet com fibra ótica foi atrás, cabeou todo o condomínio e passou a oferecer um serviço de boa qualidade. Tá? Aliás, esse para quem sai eu que continuo no dia a dia, quer dizer, ter uma conexão de boa qualidade é fundamental. Então, William, eu gostaria de que você falasse um pouco dessa experiência que eu acredito que ainda na zona litorânea e tudo, continua sendo de desbravamento, né, de expansão de rede. Olha, Caio, vou te falar, é fato que eu diria que praticamente todos os municípios hoje já têm acesso à internet de qualidade. Tá? William. Oi, estou te ouvindo, está me ouvindo? Oi?
Oi? Estão me ouvindo? Agora sim estou te ouvindo. Ok. O Brasil, eu acredito que ele já ele não está 100% atendido em rede de fibra ótica, mas ele está muito bem assistido de internet. Tá? Eu não consigo, assim, eu que viajo bastante, meu time comercial viaja bastante, as associações, a Brint, a Abranet, Telesul, Rede Telesul, que faz um papel importante para o mercado de provedores, também sabem disso. Então, nos menores municípios que você imaginar, pode não estar a grande operadora com telefonia, mas ele vai ter um acesso à internet lá, tá? Esse crescimento, como você falou, na parte litorânea, na parte do interior do estado, seja do Pernambuco, de São Paulo, do Rio, de qualquer estado que seja, tem acesso à internet hoje através de fibra ótica. Em número, a ConnectWay hoje ela fatura algo em torno de, já chegamos a faturar, e esse número está aumentando, 800 quilômetros de fibra dia. Já chegamos a ter o dia de faturar, num só dia, 800 quilômetros de fibra. E para quem vai toda essa fibra? Para o mercado de provedores de internet. Tá? Eu te trago um número aqui que a gente tem entregue hoje algo em torno de 60 a 70 mil ONU mês. 60 a 70 mil ONU mês. Quem me compra? O mercado de provedores de internet. Então, tudo isso porque a internet é quem está proporcionando hoje a sobrevivência pelo mercado de trabalho, porque a pandemia acabou fechando muito comércio, muito ponto comercial, mas aquele microempreendedor precisou se reinventar, então partiu para o e-commerce, partiu para as redes sociais, estudo à distância, EAD, telemedicina, enfim, uma série de outras coisas que só vai conseguir ter se ter uma internet de qualidade. Então, para você ter uma internet de qualidade, tem que investir. E é isso que o provedor da internet tem feito. Então, modernizando a rede, como o Felipe Conceição colocou aí, complementando a fala dele, é um movimento que está atual. Então, meus provedores de internet que me compram, a ConnectWay hoje ela está no topo da pirâmide, fornecendo o que tem de melhor para esses grandes players aí. Não só eles, como um pequeno ou médio provedor, hoje ele já compra fibra, ele já compra GPON, ele já quer colocar lá na residência do cliente. Você pode chegar em qualquer município desse, que ele vai ter uma rede híbrida, ele vai ter um pedaço de rede legado ainda em par metálico, mas tem uma boa fatia que estou investindo em fibra ótica. Então, na residência, seja na casa de praia, seja na casa de campo, seja na capital ou no interior, fibra ótica dentro da sua residência, levando a internet de melhor qualidade, maior velocidade, e a disputa hoje do mercado do provedor é qualidade, tá? O consumidor ele acabou se habituando, se acostumando em ter a experiência da melhor internet. E a melhor internet se faz quando você moderniza a rede. Tá? E a modernização de rede passa por tudo isso. GPON, inclusive, complementando novamente o Cansanção, o investimento em infraestrutura de alta capacidade. Né? DWDM, nunca se fez tanto projeto DWDM como se faz hoje. O que era a realidade de 5 anos atrás, das competitivas, hoje eu te falo, sem medo de errar, que é a realidade do pequeno e até do médio provedor. A ConnectWay tem um time de 6 engenheiros que trabalha de segunda a sexta, projeto em cima de projeto, chegando para a gente para viabilizar acesso, melhor falando, viabilizar os projetos de DW para ele, para poder entregar banda em banda com qualidade, aumentar a sua capacidade, entendeu, Caio? Muito bom, mas essa experiência que eu tive, que eu me refiro, William e Felipe, é que as pessoas, quando se deslocam, né, das suas cidades, uma cidade, Salvador, por exemplo, que é o exemplo, né, que tem uma experiência já de qualidade, ela quer reproduzir essa experiência na sua casa de praia. Então, obrigatoriamente, o provedor ele tem que levar, além de levar a expansão, ele também tem que levar a qualidade. Exato. Questão de expansão da banda larga, né? Tem sempre uma questão aí que está sempre no debate no dia a dia, né? Que é a questão de como o 5G vai colaborar para a expansão da banda larga, né? Ontem eu vi até o Zé Roberto da Brisanet falando que é possível que é econômico que se use o 5G para o atendimento de banda larga, né? Como que a agência e a sua área de regulação está vendo, e de planejamento, que é importante, né, essa colocação do ponto de vista de preparação do edital do 5G?
Bom, cara, obrigado. Bom, 5G a gente sempre fala, né? Ele não é mais 1G, né? Ele não é uma só ir do 4 para o 5, né? Ele está revolucionando a lógica da rede móvel. Ele é um ecossistema que muda completamente as relações. Quem é do setor acho que já ouviu isso umas 400 mil vezes, provavelmente. Mas o que é importante de capturar nisso é a base da lógica de construção de toda a padronização do 5G não é só ampliar velocidade, né? Não é só a mobilidade em si. Um caso de negócio clássico nele, ou um dos principais, inclusive deve ser o caso de negócio mais usado nas primeiras redes 5G do mundo, é o FWA, o Fixed Wireless Access, que é exatamente esse modelo que eu imagino que o Roberto Abrilhanelli deve ter mencionado, que é colocar a última milha em rede wireless, né? Você já tem a sua infraestrutura de fibra ótica construída, isso é requisito essencial para poder fazer toda a conectividade 5G de fato acontecer, né? Então não adianta colocar nenhuma estação radiobase ou nenhum ponto de conexão que não tenha trânsito de fibra ótica na sua saída. Como isso já é uma infraestrutura bastante densificada em vários lugares, parece um passo que faz muito sentido, principalmente para os pequenos prestadores, colocar simplesmente o ponto de acesso ali. Em vez de usar o Wi-Fi, né, o mais tradicional, você usar uma tecnologia usando o 5G, por exemplo, que você tem muito mais elementos de controle da rede e garantias de qualidade em cima dele, inclusive, numa faixa licenciada que seria muito melhor, inclusive, né? Você estaria imune à questão de interferência. Então, aqueles pequenos prestadores que começaram o negócio usando o Wi-Fi conhecem bem esse problema, né, de você começar a expandir a rede usando Wi-Fi, mas é uma faixa não licenciada, então você não consegue impedir nenhum outro de utilizar, e isso começa a virar um problema à medida que você começa a crescer a sua rede. Então, ter faixas licenciadas era uma demanda de muitos prestadores há muito tempo. A Anatel fez uma tentativa disso em 2015, né, naquele leilão da faixa de 2,5, a gente regionalizou ali os lotes em nível municipal, tivemos muitas entradas, muitos interesses, tivemos uma série de problemas também, então a gente aprendeu com muitas das coisas que aconteceram naquele leilão, né? Eu acho que poderia ter sido muito mais bem sucedido do que foi, mas foi uma experiência muito rica nos elementos que a gente tem que se preocupar mais quando for construir algo nesse sentido. Para o leilão de agora, tivemos até vários conselheiros da Anatel se manifestando nesse sentido, o que foi para a consulta pública foi nesse sentido, a necessidade de ter um espaço para os pequenos prestadores também poderem entrar no leilão. Então, ele tem que seguir uma lógica de permitir lotes nacionais, por exemplo, mas deveria existir um mecanismo que possibilitasse a entrada de menores também. O lote nacional, o pequeno prestador não vai conseguir adquirir, isso parece bastante óbvio, e não parece factível imaginar que todos os prestadores do Brasil vão se consorciar para conseguir disputar um lote nesse sentido. A gente tem que criar um mecanismo um pouco mais inteligente no leilão, segmentar um pouco mais as faixas e as regiões para que isso seja possível. Então, a proposta que está no Conselho Diretor hoje sendo discutida, está com o conselheiro Baigorre, é você ter um híbrido dessas coisas, você ter lotes que são para os grandes prestadores, ou lotes que estão relacionados a ofertas nacionais, né, ou planejamentos nacionais, mas você ter lotes planejados de forma regional também. E essa que é a grande questão. A gente não vê nesse momento uma boa ideia fazer um lote de nível municipal como a gente fez no leilão de 2015. Ali a gente precisa usar outra estratégia para fazer um nível de segmentação tão pequeno assim para vender radiofrequência. Mas a gente já tem em vias de acontecer, né, ou pelo menos nos próximos meses, o chamamento para a faixa do 2,5 de novo. Então, tudo aquilo que sobrou do processo de 2015 deve ser colocado à venda novamente, em lotes pulverizados também, mas num modelo totalmente eletrônico. Então, bem diferente da modelagem que a gente fez em 2015, né? Aqueles que participaram de 2015 tiveram essa experiência, né? Ele se apropriou um pouco da modelagem que era usada originalmente para lotes nacionais, que é uma sessão presencial, então todo mundo leva a documentação para lá, esse tipo de coisa. Mas para uma modelagem que você vai ter 5.570 lotes, por exemplo, né? Imaginar um bloco de radiofrequência por município brasileiro, não é uma modelagem que faz muito sentido. A gente tem que pensar numa coisa totalmente eletrônica, é muito mais eficiente, né? Não tem que exigir que os prestadores tenham que vir para Brasília participar de uma sessão presencial
ou coisas nesse sentido. Então, o chamamento está sendo construído muito mais nessa lógica, de ser uma coisa completamente eletrônica e ser muito mais fácil para o pessoal poder adquirir espectro nesse sentido. Mas o próprio edital do 5G, que está previsto para o ano que vem, ele deve prever uma parte pensada para os pequenos prestadores também. O objetivo da agência é abrir espaço para que todos possam entrar no certame. Obrigado, Nilo. Obrigado, Caio. Eu gostaria de perguntar ao Felipe, né? Felipe, essa expansão que a Alô teve no Brasil inteiro, praticamente, né? Que modelagem que ela usou para expandir e qual que você julga dessas modelagens, aquelas mais bem-sucedidas? O que você recomendaria, né, para uma expansão? Né? Você faria com swap? Você faria com aluguel? Qual seria e quais os entraves que você encontrou durante essa expansão? Cortou. Não consegui te ouvir completo, Caio. Eu vou repetir, então. Não, eu falei que a Alô Telecom teve uma grande expansão, e essa expansão, então, ela foi baseada em vários modelos, ou seja, foi uma coisa mista, através de, você já falou, de compartilhamento, swap, e etc. Né? A pergunta que eu faço é, o que você acha que seria o ideal de fazer essa modelagem, então, de expansão, se isso tem alguma implicação regulatória e quais os entraves que você encontrou? Eu não sei se o pessoal está conseguindo ouvir. Nessa fase final, tive dificuldade aqui de... Vocês ouviram? Não, vou dizer, repetindo rapidamente, Felipe, nessa experiência que você teve de expansão, né? Qual que você julga, que modelo que você julga mais adequado, se é que tem algum mais adequado, e quais entraves que você teve? Eu acho que é difícil a gente falar assim do modelo adequado, né? Vamos dizer assim, se tem uma cartilha, né, de expansão de infraestrutura num país do tamanho do Brasil, né? Eu acho que a gente tem um território muito grande, e cada estado, cada cidade que a gente chega, a gente encontra uma dificuldade ou encontra uma oportunidade diferente, né? Então, essa questão das leis das antenas, né, do direito de passagem, isso já vem ajudando muito o setor. Lá atrás, quando a gente começou a expansão, isso era um entrave muito grande, né, tanto pela dificuldade na demora de aprovação de projeto, quanto na questão do custo, né? Isso é uma coisa que já vem melhorando. E o que a gente pode falar num país desse tamanho é que é quase impossível você ter um modelo de negócio que você diga, eu vou construir uma rede 100% própria. Então, o Brasil, ele proporciona, né, já esse modelo de compartilhamento, né, entre as operadoras, entre os pequenos, que ele é um modelo que vai garantir que o modelo de negócio ele seja sustentável ao longo do tempo, né? Então, a gente já ouviu ontem até o próprio Capdeville da TIM dizer que 2/3 do backbone nacional dele de fibra ótica são derivados de swap, né? Isso mostra como esse modelo de compartilhamento de infraestrutura no backbone de longa distância, ele é necessário para que consiga se fazer um crescimento rápido e de forma sustentável operacionalmente e financeiramente, né? Porque o país é muito grande e é muito heterogêneo, né? Então, eu acho que uma coisa que a Alô acertou foi ter essa visão de crescer com muita rede compartilhada e, lógico, levando rede aonde não se tinha, né? A gente já fazia essa análise lá atrás, a gente evitava muito se construir rede nova onde já tinha, sempre buscava uma parceria, né, quando se identificava que ali já tinha rede. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu crescer aí nosso backbone.
que hoje estamos chegando aí por volta de 37 mil quilômetros, né? Onde também aí temos essa média de que quase 2/3 é derivado de swap de fibra. Então, nessa questão de redes de longa distância, eu acho que um modelo mais acertável são as companhias continuarem essa estratégia de compartilhamento de rede, né, e evitar ao máximo sobreposição de rede de longa distância. Obrigado, recebi um aviso aqui que nós temos mais 5 minutos. Eu gostaria de fazer, eu deixei para o fim aqui, fazer a pergunta mais polêmica, e é para o Rosauro. Rosauro, quais as ações que a Telesul tomou nos últimos tempos, que é um grande entrave hoje de crescimento dos provedores, que é a questão dos postes, né? Que ações que ela tomou e quais o que você acha que poderia ainda ser feito? E, aliás, um elogio aqui à Anatel, que tem feito várias ações aí não vai dar tempo para o Nilo falar, mas a gente tem acompanhado várias ações no sentido de obter uma maior boa vontade do pessoal de energia sobre essa questão dos postes. Rosauro, por favor. Bom, Caio, eu vou ser rápido, então, talvez, para se mais alguém quiser falar aqui, para nós termos tempo. A questão dos postes, né, a Telesul, como ela está no Paraná, o Paraná não é um estado que, historicamente, sofreu muito com a questão dos postes, mas a Telesul sempre trabalhou muito forte para distribuir, para que cada vez mais provedores tenham acesso. Hoje, no Paraná, são 4 ocupantes, né? Até antes, aí a gente estava conversando um pouco com o Felipe, ele falando um pouquinho de, às vezes, você poder sublocar uma posição, né, de um ocupante. Eu acho que isso, de fato, é uma conversa importante entre os provedores, entre os ocupantes dos postos a serem feitos, mas esse também é um trabalho importante. Eu acho que aí talvez a Anatel também poderia colaborar junto com a ANEEL, porque a gente vê que algumas concessionárias em alguns estados, elas não são muito abertas a isso, e às vezes elas querem regular, enfim, e talvez isso também precisaria ser um ponto a ser discutido um pouco mais a fundo, né, para que, se de fato tem essas possibilidades, você consiga se ter mais redes e mais pessoas utilizando, empresas utilizando os postes. Um item que a gente considera aqui no Paraná, que a gente tem visto acontecer muito forte e é importante a questão dos postes, pegando o exemplo que você deu, Caio, da praia e tudo mais, a gente tem visto aqui no Paraná, muitas vezes pequenas comunidades aí com 30, 50, 100 casas na área rural, aí talvez até menos, já ter internet por fibra ótica disponível aí com 100, 200, 300, 500 megabits de disponibilidade, né, se for do interesse do usuário. Então, isso tem acontecido muito forte. E aí, um item que eu acho que é muito importante, e eu não sei como talvez a Anatel pudesse colaborar com a ANEEL em discussões, e eu acho que é um trabalho de todas as associações, é que se tivesse nessas áreas rurais um preço diferenciado para os postes, né? Porque como você vai atender poucos clientes, esse custo do aluguel do poste ele acaba encarecendo fortemente o custo, né, do mensal da infraestrutura para que o acesso chegue no usuário final. Então, eu acho que esse talvez é uma bandeira desse momento para que todo mundo quer que a internet chegue à maioria da população o mais breve possível, e esse custo fixo mensal ele impacta na situação. Então, eu acho que em regiões aí rurais esse seria um bom tema para ser discutido, tá? Só o último gancho, também aí parabenizar o Nilo aí do que a Anatel está fazendo sobre pensando no leilão do 5G e tudo mais e tal. E sobre frequências, eu acho que o Wi-Fi 6, né, seria muito importante que ficasse esse 1.2 GHz livre aí para que se use no Wi-Fi 6, porque todo mundo sabe que o Wi-Fi aí está cada vez mais cheio, mais usado, e vai ser importante ter esse espectro para que a qualidade funcione. Então, sendo bem breve e rápido aí, obrigado aí pela participação. Obrigado, Rosauro. Gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Miriam, tenho que dizer aqui que faltou tempo, viu, Miriam? Eu sou a gatekeeper. Eu sou a gatekeeper. Faltou muito tempo. Eu peço desculpas. Eu tenho a gente sempre tem o jornalista tem uma maneira. Eu vi ontem no painel passado o cara falando que
Os reguladores têm medo de ficar irrelevante. Eu acho que jornalista também. Então, a gente enche de temas interessantes, de personalidades que possam contribuir para ver se a gente continua relevante. Só pode ser isso. Mas eu peço desculpa, o debate certamente teria que ter mais 4 horas. Eu acho que é um desafio muito grande. Muito obrigada. Acho que já deu muita notícia para a gente. Eu estou muito satisfeita. E quero agradecer, então, a participação de todos e falar que a gente... Agora vamos dar uma paradinha para o pessoal. Eu achei muito legal, vocês precisam ir lá ver, o pessoal visitar os stands das empresas, tem produtos, tecnologia, solução à mostra. A gente volta depois dessa visitinha, a gente volta 2h30 para discutir rede neutra, que é o up to date agora, né? E começamos com a Oi, às 2h30, e depois tem uma mesa com a Oi, a Fênix Tower e a Interjato, para discutir esse tema. Gente, brigadão, Caio, obrigada a vocês, obrigada, Anila, preciso mais conversar com você, né? Vamos fazer uma visitinha aí quando puder. Um abraço, gente. Obrigadão, hein? A Denise vai falar o que vai ter aí agora, que ela que está anunciando, tá? Um abração, até mais. Tchau, tchau. Miriam, só uma questão aqui, eu recebi uma série de perguntas aqui. Que você não deu a menor bola, agora não dá mais tempo, então... Não, eu vou repassar as perguntas, porque são perguntas específicas, eu repasso então para as pessoas e eles respondem, tá ok? Tá só legal, passa para eles que eles respondem. Obrigadão, gente. Pessoas, um abraço, tá? Tchau. Denise, por favor. Boa tarde a todos. Agora vamos ter as visitas aos estandes. Quer concorrer a um CEO 48 fibras SPP Júnior com kit Master? Visite o estande da Fibra 100 e participe do sorteio e confira todas as promoções Black November. Provedores de internet. No estande da Algar Telecom, temos uma grande oportunidade de negócio para você. Visite o